Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Código para o Sucesso. Hoje estamos aqui com um grande amigo, companheiro de profissão, estudamos juntos, né, o Pedro. E a gente tem aqui uma linda trajetória e eu quero que vocês conheçam um pouco do trabalho dele. E começando, Pedro, queria que você se apresentasse aqui para o pessoal, falasse um pouco da sua empresa, né, como você começou, né? Passa um pouco aqui um resumo dessa trajetória, por favor. Rani, primeiramente agradecer aí seu convite, tá? Tô muito feliz em estar aqui. A gente já estava batendo um papo aqui um pouquinho antes de começar sobre exatamente esse desafio que é trazer para a internet um conteúdo com muita informação, um conteúdo da nossa área de engenharia, numa linguagem bacana de ouvir, um papo leve. Isso. E eu acho que isso é isso que a gente precisa, né? Informação de qualidade para todo mundo aí. Agradeço o teu convite. E para começar aqui, falar um pouco de mim, né? Eu sou Pedro, né? Sou engenheiro civil, pós-graduado em engenharia de estruturas metálicas e sou sócio da Metálica Sistemas Construtivos, que é uma fábrica de estruturas metálicas. A gente tem sede em Paulista, aqui em Pernambuco. E a gente já está há 15 anos aí nessa luta de pré-fabricar obras, né? 15 anos já? 15 anos, Então, a nossa empresa começou com obras industriais, com uma serralheria normatizada. E aí, com o passar do tempo, a gente foi cada vez mais se especializando. Na época, lá atrás, a gente ainda fazia obras convencionais também, né? Como parte do nosso business. Aí, aos pouquinhos, a gente foi migrando para realmente se tornar uma fábrica de estruturas. Então, hoje a gente atua realmente com parceiros como vocês da Caiçara, trazendo soluções pré-fabricadas em aço para dar mais agilidade, mais controle, mais qualidade para a construção de forma geral, utilizando o aço como matriz estrutural. Então, 100% do trabalho de vocês hoje é focado na metálica. Isso. Uma coisa que eu sempre falo é que nós não somos uma construtora. Nós somos um fabricante de estruturas metálicas. Então, a gente projeta, fabrica e monta um esqueleto metálico para a sua obra. Então, isso se aplica tanto para casas, como para edifícios com múltiplos pavimentos, obras comerciais, obras industriais. Então, onde você vê concreto armado de uma obra convencional, a gente pré-fabrica isso em aço e leva para fazer a montagem na obra. E aí, sempre com parceiros da área de construção civil convencional para fazer os fechamentos, as instalações, os acabamentos. Então, é sempre assim que a gente atua, sempre em parcerias. Nesse caso, vocês também, você falou aí que vocês também projetam, no caso. Isso. Então, por exemplo, vai fazer uma casa de alto padrão, algo do tipo. Então, vocês também pegam um projeto, mas só a parte de estrutural, ou você pega o projeto como um todo? A gente faz só a parte de estrutura. Então, existem dois cenários que chegam muito lá na fábrica. O primeiro cenário é quando o cliente tem só um projeto de arquitetura. Com o executivo de arquitetura, a gente desenvolve internamente um anteprojeto estrutural, apresenta para o cliente para aprovação. Com o ok dele, a gente faz o executivo estrutural, pré-fabrica e monta toda a estrutura da casa dele, deixando meio que o esqueleto pronto no local. E o segundo cenário é quando a gente recebe já do cliente um projeto estrutural em aço, quando ele já concebeu a casa a partir de um projeto de arquitetura pensado em aço e ele já contratou um calculista dele. Então a gente também recebe esse projeto, faz nossas ponderações, nossas análises e também entrega um orçamento para a fabricação e montagem daquele projeto específico. Bom, falar isso aí, eu vou aproveitar até o gancho para ter uma dúvida, que inclusive é uma dúvida pessoal, né, como engenheiro. Uhum. Hoje, eu acredito que a grande maioria das pessoas ainda tem uma certa trava nessa questão, porque é caro, porque não sei o quê, vem com aquelas desculpas que às vezes nem sabe se é de verdade. Mas a minha pergunta é, na prática, quando você pega um projeto que ele não foi pensado em fazer o esqueleto em estrutura metálica, para você fazer toda essa organização para encaixar, dá muito trabalho ou não tem tanta diferença isso na prática? Ou assim, a pessoa diz assim, arquiteto, eu quero que você faça essa casa já pensando que vai ser o esqueleto em estrutura metálica. Tem alguma vantagem e desvantagem? Tem. Vamos lá. Quando a gente fala de obra em aço, nossa unidade de medida é quilo, né? Então, tudo que a gente puder fazer para reduzir a quantidade de quilos da estrutura vai gerar lá na frente uma economia na execução daquela obra. Então, quando a gente olha projetos de arquitetura que já foram pensados em aço, ou seja, os vãos já são maiores por natureza, porque a gente já sabe que os perfis metálicos vão vencer aqueles vãos de forma muito mais econômica do que utilizar concreto armado, por exemplo. Quando a gente vê uma paginação de pilares mais espaçada, modulada, então significa que aquele arquiteto já tem um olhar para otimização da estrutura. E aí, quando a gente recebe projetos assim, fica muito mais fácil e mais barato para a gente desenvolver uma estrutura metálica para eles. Então,
Quando não, quando a gente recebe um projeto convencional, o que acontece na grande maioria dos casos é que, a partir do estudo da estrutura, a gente consegue chegar para o arquiteto e falar, tá vendo aquele pé direito que você pensou daquela forma por conta de uma altura de viga? Vamos conseguir aumentar, porque a viga em aço é mais esbelta. Você vai ter áreas internas maiores. Sabe aquele pilar que você considerou naquela quina ali para fazer uma amarração da alvenaria? Pode esquecer, a gente vai passar uma viga por cima dele e você vai ter um vão maior também. Então são observações que são positivas para o projeto. A gente já há 2 anos realiza lá na fábrica, são workshops para arquitetos, justamente para mostrar a eles como projetar, né, pensando em estruturas metálicas. E aí com isso a gente consegue formar arquitetos que já têm esse olhar para o aço. E, consequentemente... Vocês estão fazendo esse trabalho lá? A gente já faz isso já há alguns anos. A gente começou antes da pandemia, fizemos 2 workshops lá na fábrica, levamos estudantes de arquitetura para dentro lá do nosso escritório, que massa, mostramos o dia a dia, tipo de ligações, mostramos perfis, que é diferente, né? A gente olha na prática. Exato. E aí eles saíram de lá com uma outra visão. Até porque nós, engenheiros que formados ainda nessa ementa mais antiga, a gente vê pouco aço, né, na nossa formação. E isso também se aplica para arquitetos, né? Então a gente vê cada vez mais projetos industriais, projetos de casas residenciais com grandes vãos, que até já tem o aço marcado ali em alguns acabamentos, mas a gente vê pouco disso nas universidades. Então o trabalho que a gente tem do ponto de vista educacional é também participar na formação desses arquitetos e engenheiros para trazer o aço para dentro cada vez mais dos nossos canteiros. Porque hoje é basicamente uma questão cultural. Né? Quando a gente fala eu sei que a gente vai falar isso várias vezes aqui a título de custo, mas quando chega um cliente para a gente e fala o aço é muito mais caro do que construção convencional, eu sempre retorno Essa pergunta assim, é padrão. Eu sempre retorno, quanto é que vale seu tempo? Né? Eu acho que quando a gente olha por esse aspecto de entender que você vai gastar um pouco mais, mas você vai reduzir em 50%, 60% o tempo de construção da tua obra, coloca na planilha o tempo que você vai estar usufruindo daquele bem, o tempo que você está, às vezes, morando de aluguel e aí pagando 2 lugares aí para depois usufruir da sua casa, entendeu? Então, quando você coloca na equação tudo isso, você entende que aço, às vezes, é até mais barato. De que, em muitos casos, a gente encontrou cenários onde construir em aço é mais barato do que obras convencionais. Porque, quando a gente coloca o fator tempo, tudo muda. Isso, eu estava até quando a gente estava falando aqui antes de começar o pod, a gente estava analisando, porque a gente está querendo começar também a investir bastante nessa parte de construção industrializada, e a gente estava fazendo algumas contas e a gente se deparou com isso, que antes a gente tinha tipo, botar valor por valor, saía um pouco mais caro, a industrializada. Mas hoje, com os benefícios já até que o governo está dando, enfim, essa questão de importação, enfim, tá tendo já várias formas de industrializar aqui dentro do nosso próprio país, né? Então, transformar a matéria-prima realmente no produto final e tá barateando as coisas ao longo desse tempo. E a gente percebeu que não está tão distante mais. Não. Em algumas situações, até já empata ali o custo por custo. Sem colocar o tempo. Sem contar o tempo. Sem contar o tempo. Então, foi uma das coisas que eu fiz. Caramba, eu acho que já é um momento a gente começar a mudar. Até porque, tipo, mão de obra não está como era no passado. Mão de obra. Então, a gente não tem. É como a gente estava falando, né? O carpinteiro, hoje, você procurar o carpinteiro, você encontra da velha guarda. Mas o filho do carpinteiro já não quer nem pensar em pegar uma ferramenta. Não quer nem entrar na obra. Não quer nem entrar na obra. Então, assim, se você não pensar daqui a 5... O pessoal fala muito 10 anos, mas eu acho que não vai chegar nem a isso. Eu acho que nem isso. Eu acho que nem isso. E uma coisa muito importante é que é o seguinte. Antigamente, a gente via muito mais o uso do aço em obras privadas. Hoje em dia, você que está cada vez mais aí dentro desse universo de obras públicas também, você começa a ver soluções pré-fabricadas também em obras públicas. Isso. Ou seja, isso já demonstra para o mercado que, olha, isso aqui é um caminho sem volta. Quando a gente aplica, por exemplo, a gente já fez alguns prédios do SESI, do Grupo S, que são escolas, né? E esses projetos eles já estão saindo, as licitações já estão acontecendo, prevendo estruturas metálicas, fechamentos em steel frame desde a sua concepção. Ou seja, para você fazer um exemplo prático, a gente já construiu alguns prédios com 3, 4 mil metros quadrados de estrutura. E a montagem dessa estrutura, todo o esqueleto metálico, a gente fez com 2 caminhões MUX nossos e 5, 6 profissionais. Só. Imagina... Uma obra convencional. Uma obra convencional. Quando você pensa em carpintaria, ferragem, toda a parte de mão de obra de pedreiro convencional para fazer tudo isso, entendeu? Então, são demandas que você tira do canteiro de obra
pré-fabrica no ambiente fabril, leva para montagem e tira toda a dor de cabeça da execução da parte mais importante, que é o esqueleto. Falando aí, eu acabei de lembrar de uma coisa, que a gente tem outro fator que às vezes a gente não leva isso em consideração, mas a gente que é empresário, a gente sabe que se não levar e não botar isso na conta do seu próprio orçamento, você termina levando um prejuízo no final, que é o problema mão de obra. Mão de obra, de justiça do trabalho, acidente de trabalho, essas coisas. Então, quanto menos você tiver pessoas envolvidas naquele projeto, já a probabilidade de acontecer alguma coisa é bem menor também. Isso. Né? E aquela velha conta quando a gente fala de BDI, né? Quando a gente fala de obra, principalmente pública, todo mundo fala de BDI. Quem olha de longe, quando vê um BDI de 17%, 19%, acha que aquilo ali é resultado. Mas na prática, é muito mais, assim, são muitos detalhes que precisam estar envolvidos e principalmente acerca de riscos. Né? Quando você pensa numa obra que você vai ter 5, 6 mil metros quadrados de área construída, que você vai rodar durante 6 meses com 60, 70 funcionários dentro da obra. Um pouco mais. Imagina a quantidade de acidentes de trabalho que podem acontecer naquele processo. A probabilidade de acontecer alguma coisa probabilidade de às vezes até de controlar esse pessoal, né? Assim, e eu falo acidente até de trajeto, né? Isso. Então, quando você consegue reduzir a quantidade de profissionais e contratar profissionais mais qualificados, o risco de você ter atividades improdutivas, acidente de trabalho e menos produtividade no canteiro é muito maior, né? Então, é basicamente você entender essa conta global e se você for para a ponta do lápis, que é exatamente... Talvez. Você entende que é mais barato. Então, assim, tem alguns colegas meus que até parceiros nossos aí que fazem obras públicas que eles já estão até chegando agora para o cliente público e falando, a minha obra foi listada em concreto armado, mas eu consigo fazer no mesmo preço, ela em aço, normatizado, com controle de qualidade. Eu posso mudar, eu posso fazer. Por quê? Ao invés de eu estender aquela obra por 1 ano e meio, 2 anos, eu faço em 9 meses. Você me deu uma ideia agora, que eu nunca tinha pensado por esse lado, sabe? Tipo, eu posso chegar pro órgão? Pode. Porque, tipo, como é uma benfeitoria, como eu tô dando algo melhor. Então, para o órgão, isso é até bom, né? É até bom. E ele pode aceitar isso de forma tranquila. E assim, a gente consegue ganhar muito em tempo. Isso, você ganha muito em tempo para tudo, né? Você ganha tempo de você executar e, consequentemente, você receber antes o órgão de usufruir daquele bem anteriormente e você vai estar executando uma obra com ainda mais qualidade. Faço uma comparação simples com uma laje do tipo steel deck e uma laje do tipo treliçada. Tem muita... Eu sei que eu estou comparando aqui uma Ferrari com um Fusquinha, mas fazendo uma comparação a título de custo e execução e controle de qualidade, muitos órgãos eles consideram a laje treliçada porque não sabem, às vezes, fazer a composição de uma laje steel deck. Mas se você colocar lá que a laje steel deck vai ser uma laje que não vai ter escoramento, vai ser uma laje que vai ter um controle de qualidade muito maior, porque você vai concretar com concreto usinado toda a laje na obra. Não precisa esperar o tempo. Não espera a cura. Eu não tenho aquele risco de comprar, às vezes, uma treliça pré-fabricada, que muitas vezes não está na resistência correta. Você pediu para colocar um varão de acréscimo, às vezes o fornecedor não coloca, e aí você tem uma flecha excessiva na obra e você, às vezes, você não sabe por que. Só vai saber no futuro. Só vai saber no futuro, quando você remover aquele escoramento. Então, se eu tirar tudo isso da obra, colocar uma laje steel deck com uma forma galvanizada, uma malha dentro e um concreto usinado, que você vai receber a nota fiscal da sua concreteira dizendo que aquele traço é aquele mesmo. Garantido ali. Quanto é que vale isso? É obrigado também a fornecer o teste, né? Obrigado a fazer o teste daquilo, ou seja, você tem ainda mais comprovantes para justificar aquele custo, entendeu? Então, pense, se você tem uma área de 1.000 metros quadrados, a gente já montou formas de 900 a 1.000 metros quadrados em 2, 3 dias. Então, você monta aquela forma em 2, 3 dias, você concreta aquilo em uma semana, você tem 1.000 metros de área concretada, de laje, e toda a área terra liberada para tu fazer todas as outras frentes, sem escora nenhuma. Qual é o custo disso? Só, no mínimo, assim, conta de padaria, no mínimo você já ganhou 30 dias aí de frente de serviço. Imagina a quantidade de atividades que você consegue andar em paralelo nesse tempo, que é bom para quem está construindo e bom para o órgão que tá também precisando que aquilo fique pronto mais rápido. Então, entendeu que agora é basicamente difundir técnica. É conhecimento, entendeu? Às vezes eu tenho vários clientes que chegam para a gente como clientes finais, até sem projeto. Então, a gente trabalha e tenta trabalhar cada vez mais essa parte de digital, né? De Instagram e trazer novos leads para dentro lá da fábrica. E aí tem muita gente que chega para a gente, Pedro, eu quero construir com estrutura metálica,
mas eu acho que esse negócio ainda está muito novo, ainda é uma técnica muito recente, e aí eu não sei se esse negócio dá certo. Aí eu, assim, já sabendo disso e conhecendo alguns desses clientes, eu falo, rapaz, tu tava onde em dezembro passado? Tu não tava em Nova York? Ele disse, rapaz, tava. Tu fosse naquele observatório do Hudson Yards lá? Rapaz, fui. Tu fosse lá no 125º andar, né? Visse aquele observatório? Vi. Rapaz, aquele prédio todo feito em aço. Aço reciclado. Tu fosse no Empire State? Fui também. Construído em 1942 em 300 dias, com 102 lajes. 300 dias. 1942. Faz a conta. Estamos em 2025 e a gente ainda não pensa nisso. A Torre Eiffel também. Torre Eiffel, tudo, na verdade, em ferro fundido, né? Você vê, ferro fundido, né? não é aço, é todo com pino, entendeu? Então, você vê que a tecnologia, ela já está aí há muitos e muitos anos. Agora aqui no Recife mesmo, quando eu falo muito em obstrução metálica, às vezes eu fiz uma palestra até na Maurício Nassau, e ele disse, rapaz, estrutura metálica, eu vejo pouco. Eu disse, vocês estão num prédio de estrutura metálica. Todos os prédios da Maurício Nassau recentes são feitos em aço. Então eu não sabia disso também. Aí os alunos falaram, rapaz, é mesmo, ó a viga linha amarela. Aquilo ali é aço, não é concreto. Então, você passa pelo Recife Antigo ali, Hotel Marina, aquele novo hotel, né? Sim. Um case extraordinário da Tecla, todo em aço. Aço Cortem com laje protendida. Ou seja, está cada vez mais perto da gente o uso de estruturas metálicas e soluções pré-fabricadas, e às vezes a gente não percebe. Eu falo isso como engenheiro, tipo, a gente constrói aqui todo santo dia, né? Estamos no mercado aí há bastante tempo. E você falando aqui, tipo, às vezes está tão mais próximo da gente que a gente nem percebe. Porque, inclusive, tem uma situação que eu até pedi uma ajuda sua lá na Defensoria Pública da União, né? E eu vejo muito também o que acontece, que talvez ainda está nessa transição, que é super normal acontecer isso, que é o órgão hoje, ele ainda não sabe fazer a composição de maneira correta. Por isso que às vezes você acha que o aço dá prejuízo. Né? Mas, na verdade, não é porque o cliente, ali no caso a gente trabalha com licitação pública, no caso o órgão que faz esse orçamento e a composição e manda para a gente, então eles falham muito ainda nessa parte por não ter tanto entendimento nessa área, não é isso? Falham. E, por exemplo, a gente tem vários parceiros que entram em obras públicas e a grande maioria deles, às vezes a gente não consegue atendê-los porque as especificações estão erradas. Vou dar um exemplo claro. Aquelas coberturas do FNDE, que são feitas de forma padrão no Brasil todo. Eu digo com convicção que mais de 80% delas estão com as especificações erradas. Você coloca lá uma coberta metálica e você bota lá, a título de durabilidade da estrutura, uma aplicação de um zarcão e uma pintura com esmalte sintético. Assim, acabamos de ganhar uma ali em Águas Belas de 5. Pois exatamente dessa forma. Aí depois a estrutura não dura, é o aço que não presta. Não, porque está errado. Toda estrutura, todo projeto estrutural tem que estar acompanhado de memorial descritivo de proteção contra a corrosão. Esse memorial tem que estar dizendo exatamente qual tipo de tratamento tem que ter na estrutura para o local onde aquela obra vai ser montada. Ou seja, se você vai construir uma FNDE em Sirinhaém, perto da praia... Não quer dizer que é o mesmo resultado aqui. Não não pode ter a mesma planilha e a mesma especificação de tratamento contra a corrosão de você construir em Serra Talhada. Porque são ambientes completamente diferentes, que são, por norma... especificados de forma diferente, que tem que ter um detalhamento para aquele ambiente. Você tem que especificar como é o tipo de tratamento contra a corrosão que vai ter que ter, se a estrutura vai ser jateada, se vai ser uma decapagem mecânica, se vai ser uma limpeza mais simples, qual é o tipo de fundo que você vai aplicar, se é um fundo epóxi, se é um fundo PU, o tipo de tinta de acabamento e, o mais importante que isso, a quantidade de micras de cada etapa dessa. Você tem que entregar uma estrutura que vai ter que ter 300 micras, 250 micras, 600 micras, de acordo com o local onde ela vai ser montada. E a micra, quando eu falo micra, é a espessura de tinta em micrômetros que aquela espessura, aquela estrutura vai ter que ter para ela durar, para ela ter aquela vida útil esperada em projeto. Então, quando a gente vê planilhas mais simples do FNDE, não tem nada disso. Tem lá dizendo uma demão de zarcão e uma demão de esmalte sintético. Mas a demão não é normatizada. Demão não tem norma. O que tem norma é micragem, é espessura de tinta, espessura de fundo. Então já começa errado daí. Já começou errado. Então, por exemplo, a gente já trabalha há mais de 10 anos lá na fábrica com tintas VEG. Não é propaganda da VEG. Eu sei que a VEG não precisa disso. E se precisar, nos patrocine. Me patrocine. Mas são produtos muito bons. São produtos que dão uma durabilidade extraordinária. E quando a gente faz o jateamento abrasivo de peças,
ter um fundo que realmente seja aderente, que dê aquela nossa especificação mínima para a gente vir com tintas de acabamento, tintas intermediárias de acabamento posteriormente, significa que eu gastar um pouco mais numa tinta mais robusta, significa que eu vou economizar lá na frente na espessura final e na manutenção daquela estrutura. Então eu prefiro muito mais investir num produto de qualidade que não vai me dar dor de cabeça do que investir num produto mais simples que eu sei que vai dar problema. Então quando eu apresento um orçamento nosso, que muitas vezes a gente acaba competindo com outras empresas, eu sempre peço, cadê a especificação do concorrente? Qual foi a tinta que ele colocou? Aí eu acabo de botar lá, tinta coral. Eu disse, meu amigo, como eu estou colocando aqui um fundo da WEG industrial, epox, e o amigo está colocando uma base em esmalte sintético. Uma base dessa custa R$160. A minha base custa R$1.000. Eu estou comparando um produto que é quase 7, 8 vezes mais caro que o outro. Isso e aí o tempo de vida útil desse produto aqui é infinitamente inferior, maior. Que é o que eu sempre falo. O que muita gente confunde é o que é serralheria e o que é engenharia de estruturas metálicas. São coisas completamente diferentes. Serralheria é aquele velho portão na casa de vó, que às vezes tá meio enferrujado, que você vai, passa lá um hammerite, pinta e tal. Aqui é serralheria. Aquilo não tem especificação do tipo de eletrodo, não tem especificação de poça de fusão, não tem especificação de pintura, não tem decapagem, não tem nada. É um conhecimento empírico com base no uso de muitos e muitos anos. Falando nisso, tá falando aí, eu não vou falar nomes aqui por questão de ética, né? Mas eu tenho é da minha família, né? Constrói bastante. E muito da estrutura é metálica. Só que é o seguinte, não tem um engenheiro mecânico, não tem um engenheiro civil que entenda da área. E assim, vai muito com a experiência da vida. Conhecimento empírico. Já fiz sempre assim e nunca deu errado. Nunca deu errado. Já o meu, sei lá, 20º empreendimento que eu faço dessa forma, e são empreendimentos grandes, né? Gigantes, de um valor agregado muito alto. E eu falo, será que está levando em consideração essas contas? E, tipo, às vezes, a gente que é da área, por mais que a gente não entenda, a gente sabe o caminho que precisa seguir. Isso. Então, a gente tenta orientar. Rapaz, não faz assim. Tenta fazer dessa forma. Dá ouvido aqui. Mas, tipo, não, mas eu vou economizar aqui, vou economizar ali. Só que, tipo, será que você está fazendo a conta da maneira correta ou você está fazendo conta por conta? Assim, é exatamente essa. Eu vou fazer um serviço aqui que é R$1.000, só que esse aqui, se eu fizer por aqui, é 4.000. É 4 vezes mais. Só que esse de 1.000, a cada um ano e meio, eu preciso fazer uma manutenção de, sei lá, de R$50 mil, de R$100 mil. Isso. E nesse daqui de 4.000, eu faço a manutenção de R$100 mil a cada 20 anos. Isso. Além da garantia, né? Que eu acho que essa questão de obra, né? A gente que está rodando há muito tempo, sabe que construção civil tem muito a ver com responsabilidade. Né? Então, quando a gente... eu sempre falo com meus clientes e lá na fábrica também, para os nossos engenheiros, que é o seguinte, a gente passou-se alguns anos atrás, muita gente fechava a obra pela empresa. A empresa é boa, eu vou fechar com aquela empresa. E cada vez mais a gente tem visto que a nossa relação comercial é sempre entre pessoas. Então, os órgãos, eles fecham obras com a Caiçara, mas eles olham no olho de Ranier e olham, rapaz, eu confio na empresa e eu confio em Ranier que vai dar certo. Porque ele é um cara sério, porque tem história, porque veio aqui, conversou com a gente, provou que sabe do assunto. E hoje, na maioria estou falando na situação daqui da gente. Talvez aconteça a mesma coisa com você, até porque você trabalha mais com cliente particular. Privado. Já tem um pouco, mas geralmente é o privado que te contrata para fazer um serviço no público. Exatamente. Em todos os casos, no caso da gente, o órgão chama para sentir. Estou falando de órgãos sérios. Não tem órgãos e órgãos, né? Mas os órgãos sérios que jogam o jogo de forma séria, ele chama lá e diz assim, a obra é desse valor, você vai ter condições, qual é a sua estrutura, mostra aqui pra gente. Quem é você? Quem é você? Responsabilidade quanto solidária. tempo você tem? Eu sei que sua empresa está tão no mercado, mas qual o leque de serviço que vocês têm? O que vocês têm hoje ativo? Porque é exatamente isso. É fechar com pessoas. Isso. E aí, quando a gente vai, por exemplo, para uma obra que vai ter, além das vidas que vão estar envolvidas durante o processo construtivo, são todas as vidas que vão estar envolvidas durante a história daquela construção, é muito importante olhar no olho e entender que eu estou construindo com alguém responsável. Eu estou construindo com alguém que está numa empresa, que é de uma empresa, que faz parte de uma empresa, que sabe o que está fazendo. Então, assim, fica muito claro para a gente, da mesma forma que quando você vai você está doente, você procura um médico,
Quando você vai construir uma casa, tem que procurar um engenheiro. E se você está buscando uma técnica um pouco mais diferenciada, você tem que buscar alguém especialista no assunto. Isso. E isso é que é o diferencial de você ter um produto de qualidade. Tanto do ponto de vista de durabilidade, como de segurança estrutural mesmo. A gente, lá na empresa, às vezes chega muita demanda de reforço estrutural, de patologia. E às vezes a gente não faz isso porque eu primeiro quero um laudo. Como a gente não trabalha diretamente com laudos técnicos, até porque nosso dia a dia está muito mais em projetos e execução das nossas obras, eu sempre indico parceiros que fizeram especialização conosco, que são mais focados nisso, em projetos, justamente porque eu quero, primeiro, precisa diagnosticar o problema. Pelo que eu estou olhando aqui, isso não é um problema do material aço. Isso está um problema de patologia porque o aço não foi tratado conforme a norma. A gente sabe que para concreto 6118, 6120, tem uma série de normas que falam de concreto armado. Para estrutura metálica, a gente tem a 8800 e uma série de outras normas que estão aí para a gente seguir. Isso. É a receita do bolo, para dar respaldo. Então, se a gente não seguir as normas, a gente está baseado em quê? Então, quando chega um cliente para a gente lá, não, Pedro, o orçamento está muito caro, o orçamento de vocês saiu acima do esperado. Eu falo, mas está acima em relação a quem? Aqui. Comparado a quem, né? Porque se for em relação a um serralheiro, eu tenho que ser mais caro mesmo. Porque nós somos uma empresa, assim, estamos há 15 anos fazendo isso. Temos funcionários, pagamos impostos, temos histórico de obras. Esse ano estamos passando de 1 milhão de quilos de aço beneficiado em todas as nossas montagens. Então não tem como competir com o serralheiro. O serralheiro vai estar aí daqui a 2 anos para um problema que pode acontecer na tua obra. Eu conheço e aprendo diariamente com vários serralheiros experientes. E sei que realmente tem vários deles que acabam a técnica, a prática, acaba ensinando a vida de obra, acaba ensinando muita coisa. Mas eu acho que o caminho ideal é você juntar as duas coisas. É entender a norma e entender a prática, né? E eu concordo, tem isso também, só que o pessoal esquece que uma das coisas que me fez me afastar um pouquinho do meu particular e ir para o meu público, é porque no meu público eu estou tratando empresa com empresa. Isso. Né? Quando eu vou para o particular, eu estou tratando empresa com pessoa física. E a pessoa física quer fazer uma comparação com pessoa física. Pois é. Não tem condições. E uma das coisas que eu falo é o seguinte. Projetos. Uma das coisas que eu fiz, rapaz, eu tenho que mudar a forma, o volume do projeto. Porque assim, eu percebo que quanto menor o projeto, mais o cliente é exigente. Isso. Só que quer pagar menos. Isso. Quando um projeto é mais, digamos assim, tem um escopo mais elaborado, o cliente vai dizer, rapaz, se eu tentar fazer isso aqui sozinho, eu vou me dar mal. Eu preciso realmente de uma empresa. Então é muito melhor eu focar em projetos maiores do que eu estar lutando com projetos menores, concorrendo com o mestre de obra, concorrendo com o pedreiro, o meu preço. O trabalho é o mesmo, né? O trabalho é o mesmo. E assim, uma das coisas que eu fico sem entender, que eu acho que o cliente não faz essa conta, no final das contas. Por isso que eu deixei mais esse lado particular. Eu só faço particular quando o particular vem na minha mesa assim, Rani, eu quero fazer com você. Isso. Aí eu fiz, beleza, então vai gastar energia agora. Mas se não for desse jeito, eu não gasto R$1 da minha energia. Por quê? Eu faço, rapaz, tem algumas pessoas, inclusive da minha família, que constroem muito, e empreendimentos milionários. Só que eu faço, como é que você não é engenheiro, não é estudado? Porque, veja, eu sou engenheiro, sou estudado, eu faço isso há bastante tempo e eu me considero capacitado para tal. E não é fácil. Não é fácil. Eu tenho uma equipe que só faz isso. Eu tenho outros engenheiros, então para fazer uma obra de 10, de 12, de 14 milhões de reais, envolve uma equipe muito grande e mesmo assim não sai 100% perfeito como eu planejei. Certo? Tem uma besteirinha outra que a gente não deixa passar isso para o cliente, que a gente assume, que a gente resolve internamente as coisas, que na prática é dessa forma. Só que eu fico pensando, como é que o cliente acha que ele vai conseguir fazer isso de forma mais barata do que eu estou fazendo? É impossível. Então, no final das contas, se ele tiver um controle bem certinho, ele vai ver que no final das contas, o que ele gastou, terminou gastando mais ainda foi roubado, foi desviaram coisa dele. Porque quando eles assumem um compromisso com a gente, tem um preço lá, tem os contativos, tem tudo. Se eu botei 200 sacos de cimento na obra e levaram 50, o cliente tem alguma coisa a ver com isso? Não tem. Se eu botei, sei lá, 20 mil de material de fio na obra, de insumo lá, e levaram, o cliente tem alguma coisa a ver com isso? Não tem. Mas absoluta certeza que em volume de obra assim, o cara não vai ter esse controle. Vai não. Ele vai terminar negligenciando isso e vai terminar pagando mais caro. São duas... Puxando esse assunto, tem dois exemplos que eu sempre dou, que é o seguinte. Primeiro é aquele seu cunhado que está construindo a casa
há 5 anos, aquele cara que paga por semana ao pedreiro para trabalhar. Aquele cara, esse exemplo do cunhado, é um exemplo de vários e vários clientes e várias pessoas que passa pela nossa vida diariamente, que é aquela pessoa que tem medo da planilha. Ela não quer saber o global, ela não quer saber quanto vai gastar. Ela quer saber que vai pagar por semana tantos R$1.000. Eu consigo ficar pagando esse valorzinho Eu consigo pagar isso, aí não acompanha o que está sendo feito, aí tem um retrabalho, não sei o quê. Ou seja, no final de 3 anos, pagou-se 2 casas. Isso. E tecnicamente você não tem respaldo nenhum, não tem RT de nada. Eu conheço vários da minha família que estão construindo e que não, às vezes numa conversa, rapaz, eu nem falo do assunto da obra porque eu sei que já tá na vergonha. Porque eu tinha feito a conta, ó, tu vai gastar X e tal, e se quiser fazer, a gente faz. Agora eu penso que o número é esse aqui. E não, eu faço mais barato. Tranquilo. Vai lá, eu sei que já passou daquele número há muito tempo, não entregou e não tem certeza nenhuma do que vai ser entregue. Não vai ter segurança nenhuma. E o segundo aspecto que eu sempre falo é que é o seguinte, construção civil é uma commodity. O cimento que você compra é o cimento que eu vou comprar. Se todo mundo comprar os insumos de padrão de qualidade e a mão de obra pagar o que tem que pagar porque é uma base salarial para todo mundo, o grande diferencial das nossas obras são o quê? Atendimento ao cliente, experiência e pós-obra. São esses 3 itens. Porque construção civil é uma commodity. Então, quando a gente nivela isso com um padrão que tem que ser feito, que é o que eu sempre falo, rapaz, eu adoro brigar com orçamento. Adoro brigar. Porque eu vou no detalhe da especificação. Vamos concorrer com A, com B, com C? Vamos. Agora vamos concorrer equivalente? Será que o outro que está um pouco mais barato considerou isso, considerou aquilo, considerou aquilo? Se ele considerou, aí tá certo. Porque se todo mundo tiver no mesmo nível, a diferença de preço tem que ser... Todo mundo tem que estar na mesma faixa, se for entregar um padrão de qualidade semelhante ao que o cliente quer. Se o cara está muito, muito mais alto, ou ele está com muita obra, ou ele não quer fazer o seu serviço. Isso. Se o cara está muito, muito mais baixo, ele não vai entregar a sua obra, vai entregar numa qualidade muito aquém do que foi contratado, ou vai sumir. Isso. Quem nunca viu aquelas... Vai pedir um adiantamento e tchau. Olha, tinha uma época que estava até em aldeia isso, a gente fez uma série de casas lá, e tinha alguns mestres de obras lá, alguns... Não é contra os mestres de obra, porque é uma profissão maravilhosa, mas tem alguns que são assim, que é aquele cara que... orça para você por metro quadrado sem nem olhar a casa. Exato. Rapaz, eu construo sua casa a R$1.800. O metro quadrado pronta. Material, mão de obra pronta. Esse cara, como é que o cara dá um preço por metro quadrado sem olhar projeto, sem olhar especificidade, sem olhar característica do terreno, sem olhar nada? Ou seja, aquilo ali todo mundo sabe que vai dar errado. E deu várias vezes. É aquele velho orçamento de 400 mil que o cara pede 50 de sinal e some. Exato. Mas é aquela coisa. É o que eu sempre falo. Como é que você acha que o cara vai construir uma casa hoje, em 2025, uma casa de 200, 300 metros quadrados, num bom padrão, a R$1.800 metro quadrado? Não constrói, não adianta. Então é a mistura do cara querendo enganar e do cliente querendo ser enganado. Exato. Porque a conta não fecha. Você saber, né, o que é construir aqui, o que é construir em Brasília, o que é construir em São Paulo, construir em Belo Horizonte, o custo do metro quadrado, com o padrão de qualidade que tem que ser entregue, varia, obviamente, com os insumos da região, mas a base é bem parecida. Então, não tem como você fugir muito daquela referência. O que vai mudar quero contratar a Caiçara porque ela tem experiência, tem know-how e vai me dar pós-obra. É isso. Vai me causar uma experiência agradável. Segurança. O que todo mundo quer é segurança. É o que eu sempre digo. Todo mundo quer comprar Coca-Cola a preço de Dolly. Os clientes finais, eles querem que você entregue o melhor possível, mas querem pagar o preço que vale. Entendeu? A gente tá com obra aqui em Gravatá, e aí eu tava até com um cliente lá, e é muito engraçado porque a gente tava na montagem, e aí chegaram 2 caminhões MUC nosso, com um monte de material em cima, içando as peças para dentro do terreno. Aí ele chegou para mim, Pedro, realmente, entendi, por isso que é caro, né? Aí eu disse, não é que é caro, é o custo dessa operação. Não tem o preço mesmo. É o preço, entendeu? O que eu acho justo é você cobrar o que você entrega. Errado é você cobrar algo que você não entrega. Agora, não dá para comparar um serralheiro com uma metalúrgica. Não dá para comparar um Zé Pedreiro com uma empresa de engenharia. Então é isso que a gente precisa sempre estar brigando aí para provar, né? Concordo. Pedro, continuando aqui o papo, que está muito bom, eu percebo, né? Inclusive, é muito importante isso, que foi uma das coisas que a gente estava falando aqui também anteriormente, ao início do pódio.
a importância da gente começar a se mostrar, começar a se vender para o mercado. Né? Porque nós, engenheiros, principalmente da nossa geração para trás, a gente não foi treinado para isso. Né? Então, digamos que a gente é aquele grosso, aquele cara bem grosseiro. Bruto. Mesmo, né? Bruto. Então, eu vejo que você vem fazendo um trabalho, né? Que eu também comecei. Uma das pessoas que eu olhei que começou a dar resultado, então eu também me inspirei em você. Então, eu até digo isso com toda a humildade do mundo. Que eu vi que você estava fazendo, eu fiz, opa, está começando a ter um resultado. E eu comecei a conhecer realmente o seu trabalho, porque eu sabia que você era bom, certo? Mas realmente eu comecei a observar o seu trabalho depois que eu comecei a ver, depois que você começou a se mostrar o seu serviço. E hoje a gente sabe que a gente está conectado na rede social, não tem para onde correr, isso aí já é presente na vida de todos. Então, como foi que você, para que o pessoal entenda e sirva também de exemplo para outros engenheiros, enfim, como foi que você teve aquele estado, rapaz, eu preciso começar a fazer um material, eu preciso me vender de forma diferente. Não é só vender o meu produto daquilo, eu preciso mostrar que eu tenho autoridade no assunto, porque eu acredito que hoje a venda é pessoa a pessoa. A partir do momento que você se conecta com a pessoa, você faz a venda. Isso. Primeiro, assim, eu tô só reafirmando o que eu já falei para você por mensagem, não é porque eu tô aqui não. Eu passei antes uma mensagem para você, elogiando o trabalho que você está fazendo, com o Google aqui também, produzindo material sobre engenharia de uma forma leve, porque eu acho que esse é o caminho, não tem outro caminho. Não basta você ser bom, você tem que mostrar que você é bom, você tem que mostrar o seu dia a dia, você tem que mostrar o que você faz. As pessoas elas vão se identificar com o que você faz a partir do que você entrega. E as redes sociais estão aí para isso, né? Tem todos os aspectos negativos que a gente já está vendo por aí, mas eu penso do outro lado. Eu penso que cada vez mais as redes sociais são ferramentas de busca de você encontrar bons profissionais para resolver os seus problemas. Então eu comecei a perceber isso também há algum tempo, que não adiantava eu fazer o melhor trabalho possível, entregar a melhor solução de engenharia, no nosso caso, em estruturas metálicas, se meu cliente não me enxergar, se ele não me ver. Não adianta eu me enfurnar numa fábrica aqui, produzir toneladas de aço, se o meu cliente final não sabe o que eu estou fazendo, se ele não vai me achar. Então, como é que eu faço para o cliente me encontrar? Tenho que aparecer. E tenho que aparecer do ponto de vista de pessoa física, porque as pessoas contratam pessoas. Então, não é fácil você estar aqui na rede social, no Instagram, produzir conteúdo, que é uma coisa que eu tive muita preocupação na hora de começar a aparecer, que é não ser qualquer conteúdo, não ser um conteúdo muito básico, uma coisa muito trivial, porque isso a gente tem aos montes. Isso. A minha preocupação, que você sabe também... E que fuja também da sua qualidade técnica que você já adquiriu durante anos. Exatamente, né? Porque se você também produz um material muito bacana, do ponto de vista profissional, e não consegue equalizar isso na hora de mostrar, você queima tudo que você construiu. É, verdade. E aí a gente tá num trabalho... Meu grande estalo foi primeiro entender que essa era uma tendência, que não ia voltar, e que é muito difícil para a gente que foi treinado a não entender o que era venda. A gente foi treinado para fazer obra, para ficar dentro de obra e resolver problema. O engenheiro, por natureza, é um resolvedor de problemas, né? Isso. Mas é muito difícil virar essa chave e entender que eu agora preciso ser um resolvedor de problemas vendedor. Eu tenho que esquecer que o meu assunto não é engenharia, é venda. E a partir daí as coisas vão começar a acontecer. Então, para mim, o estalo foi a partir de identificar também outros players da área de engenharia se mostrando de uma forma profissional, mostrando o seu dia a dia, e que isso realmente estava tracionando do ponto de vista de seguidores, do ponto de vista de resultado. Então eu comecei a entender que, ou eu vou para esse caminho, ou realmente eu vou perder para um cara que tecnicamente não sabe, mas que se vende melhor. Então eu tive que, vou que entrar acontece muito hoje. Que acontece muito. A gente vê muito por aí, que é o seguinte, tem vários player de engenharia aí, do nosso segmento, que muitas vezes tem 10, 15% da nossa técnica, mas tem uma habilidade de comunicação tão boa e tem uma estrutura de venda tão profissional que estão faturando muito mais do que a gente, porque viraram essa chave de venda um pouco antes. Eu fui para um evento, Pedro, agora, em São Paulo. Aí lá é um grupo que a gente tem de grandes empresários aqui no Brasil todo. E uma das pessoas que foram convidadas estava lá falando, que eu achei muito interessante, que inclusive eu pensava que ele era engenheiro, tá? Mas ele não é engenheiro. Ele viralizou falando de outras coisas, de tecnologia. Aí ele viu que estava tendo
tá tendo um direcionamento para essa questão de construção industrializada. Ele fez, rapaz, vou entrar nesse meio também. E ele começou a produzir conteúdo desse meio. Só que o que acontece? Ele vê conteúdos, decora as falas, ele falou dessa forma mesmo. Eu decoro aqui as falas e reposto. Só que ele fala com uma naturalidade tão boa, eu faço, esse cara sabe muito, sabe? Só que não sabe nada. Verdade, nada. Não sabe nada. Venda. E vende. Aí eu fiz, caramba, tipo, já estão fazendo vários projetos no Sul, já estão abrindo uma empresa lá na Flórida, porque vão começar a pegar investidores do Brasil para investir lá. Para investir lá. Nunca pisou numa obra, não sabe nunca pisou numa obra, não sabe de nada, pô, não sabe de nada. Eu fiz, rapaz, não, depois que vai montando a estrutura, a gente vai ganhando aqui, a gente vai contratando as pessoas capacitadas. Hoje eu tô com uma equipe de engenheiros capacitados, mas eu comecei sem saber de nada. Eu só vi, opa, eu vou entrar nesse meio aqui também. Isso. Foi. Então é exatamente isso, sabe? Eu penso que é um caminho sem volta. É um trabalho muito árduo, porque, como a gente estava conversando, o dia só tem 24 horas, a gente tem uma série de atividades e parar na frente de uma câmera para gravar um conteúdo é um negócio que dá trabalho, se a gente quer um negócio bem feito. Isso. Né? Acompanhando o seu material, eu sei que você gosta de um trabalho bem feito e isso dá trabalho. É por isso que eu elogiei você lá. Porque na minha opinião, dá mais trabalho fazer isso do que fazer engenharia. Muito mais trabalho. Porque, você faz 10 vezes, não ficou bom. Aí volta, faz mesmo. E a insegurança, né? Insegurança, o pessoal não vai gostar disso. Será que é o tal do julgamento, né? Isso. Será que se eu falar isso, eu vou ser julgado pelo não entendimento disso? Isso. Vão achar que eu tô errado. Então, eu penso que a gente tem que estar cada vez mais à frente das câmeras para mostrar o nosso dia a dia, porque eu acho que a gente está fazendo... De fato, a gente tem muito mais legitimidade para falar do nosso mercado. É exatamente isso que você falou agora. Tem gente que nem do mercado e acaba vendendo muito mais porque simplesmente se posiciona de forma agressiva, mas se posiciona. Então eu penso que, poxa, se a gente conseguir unir uma capacidade de venda, uma capacidade de comunicação com realmente uma entrega, realmente uma história, realmente engenharia, né, que eu acho que é o que a gente vende... esse assunto tem longevidade, entendeu? Então, esse é meu desafio diário. Eu tenho uma dúvida. Quanto tempo, mais ou menos, tem que você teve essa ideia? Assim, caramba, eu vou começar a fazer isso. Eu vou dar esse start aqui, eu vou tentar. Uhum. E, na verdade, pessoas como nós, a gente não tenta, a gente faz para conseguir. Né? Então, assim, eu vou iniciar. Esse negócio de tentar, essa palavra não existe. Esse verbo não existe no nosso vocabulário. Então, tem que fazer. Vou fazer. Então, eu vou iniciar isso aqui. E quanto tempo depois você fez? Eu estou começando a colher um fruto disso aqui que eu estou fazendo. Porque, dá um trabalho. Dá um trabalho. E se dá trabalho, tem que dar retorno financeiro. Tem que dar retorno. Eu estou trabalhando mais ativamente em internet e passando por várias agências. E é um desafio também enorme. Eu acho que o melhor caminho é primarizar, é você trazer para dentro, você produzir você mesmo, porque fica com uma linguagem muito mais redonda. Mas há mais ou menos 2 anos, sabe? Que eu tenho... trabalhado mais para a parte de internet e que isso já tem rendido excelentes frutos. Hoje, graças a Deus, a gente tem fila de espera de obra porque tem muita gente que está nos vendo nas redes sociais e está buscando realmente soluções em estrutura metálica e a gente está se tornando cada vez mais, né, uma solução para esse mercado. Entendeu? Quando a gente volta para a parte de construção civil que a gente estava falando no início, da falta de mão de obra, da necessidade de agilizar, da necessidade de tirar do canteiro de obra as atividades que podem ser executadas fora disso, isso cai como uma luva para soluções industrializadas e, consequentemente, para estruturas metálicas. Então, graças a Deus, a gente tem caminhado junto com a internet, trazendo mais gente para visualizar o que a gente faz e trazer leads quentes. Isso está nos dando grandes resultados. Então, eu penso que agora é longevidade para esse processo. A gente continuar investindo, continuar produzindo. Eu sou um cara meio cíclico, assim. Às vezes eu tô com muito mais energia para isso e aí eu dou uma carga grande, produzo um conteúdo bacana. Mas tem horas que, infelizmente, a bateria social acaba e a gente tem uma série de demandas de obra que a gente ainda precisa estar dentro, né? Eu gosto mesmo, com a equipe de engenheiros que a gente tem lá na fábrica montando nossas obras, eu gosto de acompanhar de perto ainda muita coisa. Então, tem semanas que realmente eu não consigo nem olhar para o Instagram, faço 1 ou 2 posts ali, respondo algumas pessoas. Mas por conta da correria do nosso dia a dia. Eu queria hoje ter mais tempo e estou trabalhando para isso, né? Para formar cada vez mais equipe, para ficar um pouco mais solto, para me dedicar mais exatamente às redes sociais, para, enfim, vender cada vez mais as nossas soluções. Porque
No nosso caso, que trabalha com uma área específica da engenharia, são 2 vendas. Eu tenho que vender a solução da estrutura metálica, que ainda é uma área pouquíssimo difundida no Brasil, tem muito mercado para isso, mas também vender, além da estrutura, a nossa empresa. Exato. Então são 2 vendas. Então tem muitos leads que chegam para a gente dizendo eu quero fazer, mas eu tenho dúvida. Então eu tenho que dedicar uma energia para tirar essa dúvida, para provar que é uma técnica que dura, para provar que é uma técnica que está sendo executada há vários e vários anos no mundo todo e no Brasil cada vez mais, para depois vender a nossa solução como empresa. Então é um trabalho árduo de venda dupla. Eu ia até perguntar, exemplo, tô falando nessa situação, porque aqui vai ter várias pessoas assistindo a gente de várias regiões do Brasil. Então, uma das coisas que eu pergunto é, você também tem solução, exemplo, uma pessoa lá de Santa Catarina quer construir uma casa num condomínio lá. Então, ela te viu, gostou da tua didática, gostou do teu jeito. Falei, rapaz, eu quero conhecer o trabalho de Pedro, da empresa dele. Então, mas eu sei que para ele vir executar aqui, termina ficando mais caro. Mas tu faz o projeto, tu dá uma consultoria, Isso. tu pode fiscalizar Isso, a obra, ou até mesmo dar soluções, dizer assim, eu posso até contratar a empresa que vai fazer isso, porque eu posso, que ela trabalhe na mesma linha que tem que trabalhar. Isso. E eu faço o projeto para vocês. Exatamente. A gente trabalha dessas 2 formas. A título de consultoria, que aí a gente vai para o Brasil todo. Você tem uma casa no interior de São Paulo para fazer, como já aconteceu, e a gente fez uma consultoria no local, identificou um parceiro de estruturas metálicas para atender a demanda, desenvolvemos o projeto internamente e fizemos uma fiscalização na execução e montagem, para saber se tudo aquilo estava de acordo com o que a gente projetou para que a empresa civil fizesse os acabamentos. A gente atua também nesse mercado e no processo de projeto, fabricação e montagem a gente foca muito em Nordeste. Então, obras no Nordeste a gente consegue, a título de logística, atender bem. Porque, basicamente, toda a construção ela se dá a partir de uma logística de carregar numa carreta ou num caminhão e levar para montagem. Então, quanto a Nordeste, a gente atende tranquilamente. Quando sai um pouco desse range, aí a gente atua mais como consultoria, até online mesmo. Tem muita coisa que a gente ajuda a desenvolver a título de projeto. Tem uma coisa que a gente faz muito que é conversar com projetistas em estrutura metálica para dar alguns toques e alguma consultoria para otimizar projetos. Porque muitas vezes o projeto de estrutura metálica tem muito a ver com otimização de material. Então, muitas vezes, o que o calculista entende como melhor solução para aquela obra, se a gente conseguir mudar alguns perfis, criar uma escala de vigas, mudar a massa específica de alguns pilares e vigas para permitir que aquilo seja fabricado em escala e, consequentemente, reduzir o custo de desperdício daquela obra, eu tenho um ganho aí. E, às vezes, o calculista, como ele está muito focado em projeto, no que passa nos softwares, no que passa no dimensionamento de carga, de flambagem, de flexão de cada peça, ele esquece um pouco da parte prática. Então, muitas vezes, nem sempre o melhor perfil para o projeto é o mais aconselhável para montar. Às vezes eu posso utilizar 2 perfis que já estão dentro do projeto, ao invés de um que não está, porque eu consigo otimizar cortes e soldas de forma com que o custo de desperdício seja menor. Então, esse trabalho de consultoria a gente também faz. Mais uma dúvida, tu falou aqui, aí veio outro estalo. Eu vou perguntando porque também é dúvida minha, mas eu acredito que as pessoas que vão estar escutando, principalmente da nossa área, pode ser que também tenha essas dúvidas. Exemplo, tem uma pessoa que tem um projeto, ela fez já o projeto, só que de forma convencional, com concreto armado, e ela está escutando aqui a gente e faz, peraí, eu acho que vale a pena eu ver se com essa outra opção eu consigo deixar um custo muito parecido e se der tudo certo e seja mais rápido, para mim é melhor. E se ela pegar o projeto estrutural que ela já tem, com a arquitetônica que ela já tem, e dizer assim, Pedro, tu consegue analisar, eu tenho esse custo aqui, para fazer de estrutura de concreto armado. Eu tenho esse custo, que é essa planilha aqui. Tu consegue analisar e ver o que dá, porque assim, eu não queria gastar mais dinheiro, porque eu já gastei com o projeto, eu já gastei com o projeto arquitetônico, já gastei com o projeto estrutural. Eu só queria ter um novo custo, se realmente fosse compatível. Isso. Tu pega também para fazer essa análise e dar uma solução e dizer assim, realmente eu não consigo, ou realmente eu consigo chegar no mesmo valor. E mais de 50% dos nossos orçamentos são assim. São clientes que chegam exatamente com um projeto em concreto armado, que chegam para a gente com a vontade de construir conosco e dizem, Pedro, nosso número é esse. A gente tem esse projeto aqui em concreto armado.
você consegue fazer um anteprojeto, consegue identificar soluções que a gente possa economizar para a gente viabilizar isso dentro desse orçamento que a gente tem. E aí a gente trabalha o que a gente chama de conta reversa, é conta de trás para frente. A gente transforma aquele projeto em estrutura metálica, em concreto armado, no anteprojeto em estrutura metálica, joga aquilo para quilos e a partir daí a gente tem uma ordem de grandeza para aquele orçamento. Entendeu? Então, Pedro, eu tenho essa minha casa eu fiz meu estudo de viabilidade, estou com meus orçamentos aqui e a melhor construtora para fazer isso em concreto armado me cobrou R$400 mil para fazer todo o meu esqueleto. O que é que tu consegue fazer? Tu consegue otimizar, tu consegue fazer isso caber nesse orçamento. Para mudar isso para estrutura metálica vai ficar muito mais caro. E em determinados casos eu falo, infelizmente eu não consegui chegar em 400, mas eu consegui chegar em 450. Entretanto... Aí compensa. Já digo a você que compensa. Entretanto, o seu orçamento aqui tinha um prazo de execução de 120 dias. Mas a gente entrega em 40... Tem um bocado de coisa que na prática sempre aumenta. A gente entrega em 45. Entendeu? Então, entendeu que a conta fecha. É basicamente isso, sabe? É a gente entender qual é a necessidade do cliente, visualizar o projeto, que se for feito para uma concepção em estrutura metálica, eu te digo que quando a gente consegue encaixar melhor esse orçamento é quando são projetos de casas de alto padrão, onde a gente tem grandes vãos, onde a gente tem lajes cada vez mais esbeltas, onde a gente tem muito vidro, muita esquadria. Então a gente consegue identificar que o custo para a construção daquela casa já não é um custo de uma casa de baixo padrão, é um custo já de alto padrão. E que a arquitetura já vai, por si só, solicitar uma demanda de arquitetura, uma demanda de engenharia mais cara. Isso. Eu vou ter grandes vãos, então significa que eu vou ter que gastar com muita viga, vou ter que gastar com soluções de laje protendida, por exemplo, que já são soluções que fogem um pouco do tradicional. Então, quando a gente transporta isso para a estrutura metálica, a conta fecha. Entendeu? Então, por exemplo, soluções de coberturas. Muitas vezes você tem uma casa que ela está prevista para ter 2 lajes, sendo uma delas de coberta. Então, se a gente consegue otimizar para transformar uma dessas lajes numa cobertura com telha termoacústica, a gente já tem uma redução significativa na quantidade de quilos desse pavimento superior. Consequentemente, economiza na execução da obra e entrega uma solução de cobertura também de qualidade. Então, são nuances que cada projeto vai tendo que a gente consegue entregar uma solução direcionada para cada projeto, entendeu? Então, mais da metade dos nossos orçamentos são feitos assim. São clientes que chegam com soluções pensadas em concreto armado, mas que sabem que vão gastar um pouco mais para fazer em concreto, para fazer em estrutura metálica, mas que estão querendo aquela casa o quanto antes. Porque tem uma série de outros custos ali que são custos indiretos que acabam deixando o tempo de execução de obra muito caro. Né? Você tem aquele exemplo que eu sempre dou. Você tem uma casa que você vai, em concreto armado, vai executar em 2 anos. Se a gente chega com uma solução para executar aquela mesma casa em 1 ano, quanto é que custa 1 ano a menos de condomínio, de 1 ano a menos de outra casa que você está alugando, quanto custa 1 ano da sua família usufruindo daquele bem. Né? Então, se for para investimento, isso pode estar alugando, Airbnb, qualquer coisa. O retorno do investimento, entendeu? Isso. Então, são demandas. E outra coisa, assim, quando a gente fala em aço, a gente sempre tem 2 cenários. Né? O aço leve, que é o steel frame, e o aço pesado. No caso do aço pesado, que é o que a gente faz, o aumento no custo da obra, ela se dá só sobre a superestrutura em concreto armado. Vou explicar um pouco mais. Vamos trazer que sua obra em concreto armado... Isso é muito bom você tocar nesse assunto, porque o pessoal pensa que é a obra como um todo. A obra como um todo. Não, mas é só o esqueleto. É só sobre o esqueleto. O resto continua da mesma forma. Da mesma forma, por exemplo, vamos imaginar que sua casa vai custar R$100 mil. E eu digo que o custo da estrutura metálica comparada com concreto armado vai custar 20% mais caro sobre a superestrutura. Dos 100 mil, você ia gastar 40 mil para fazer seus pilares e suas vigas em concreto armado. Ia demorar bem mais, mas vamos esquecer tempo. Vamos falar só de custo. Se você vai gastar 20% a mais, significa que você vai gastar 48 mil ao invés de 40. Quando a gente bota no orçamento global, significa que você vai, em vez de gastar 100, vai gastar 108. 8% a mais. Por outro lado, ao invés de você construir a sua casa em 1 ano, você vai construir ela em 6 meses. Será que esses 8% a mais, diluídos nesses 6 meses de antecipação do bem, não vai ser mais barato? E outra, sem colocar custos indiretos. Os fatores externos Isso. que podem terminar prejudicando em resultado. Exatamente. Então,
Eu tô falando só conta por conta. Conta por conta. Conta de então, padaria. Tem muitos clientes que chegam pra gente que querem, Pedro, eu quero construir costura metálica, que eu achei que é bacana, é tecnológico, é industrial, é rápido, adorei. Vamos fazer junto. Agora, tem que ser mais barato que convencional. Aí eu já falo, olha, inicialmente não é. Se você está buscando preço, você não está interessado em qualidade, não está interessado em controle de execução e não está interessado em prazo, é melhor você ir para a obra convencional. Melhor você contratar um pedreiro e fazendo do seu jeitinho, devagarzinho, pagando por semana e vai dar certo. Tem muitas obras que dão. Quando você pensa em estrutura metálica, você tem que entender que você vai industrializar o processo. Isso naturalmente vai ter um custo um pouco maior de que você trabalhar com obra convencional. Então, o preço, diretamente, planilha por planilha, a aço ainda é mais caro. Isso eu digo textualmente, salvo em projetos especiais. Mas se você pegar aí, essa conta que você falou, até me ligou um alerta, que isso é um exemplo. Digamos que sendo essa média aí de 8% a 10% em cima do total. Só em tempo, a conta não fecha. A conta fecha positivo. Positivo. Mas é porque você é da área, experiente, sabe, olha a planilha todo dia e aí você já sabe isso. Porque você tá vendo todo o leque de custos indiretos aí que muitas vezes não está na planilha. Exato. Mas o cliente final, que é aquele que quer muitas vezes construir uma casa, uma galeria, um galpão, às vezes, ele não quer, às vezes ele não olha esses custos indiretos. Ele só quer ver planilha por planilha, quer o mais barato. Aí esse não é o nosso cliente. Entendeu? Eu sempre digo, melhor não vai dar certo. Eu nem evoluo num desenvolvimento de estudo de viabilidade, porque eu sei que, no final das contas, ele vai pegar o nosso orçamento, ou vai levar para um serralheiro, ou vai fazer com o convencional mesmo, dizendo que a gente é mais caro. Então, assim, agora, quando o cliente já entende isso, quando eu falo em qualidade construtiva, eu falo que obra estrutura metálica, o pilar metálico não tem como sair de prumo. A viga não vai ter enchimento de reboco porque abriu a forma. Esses 10%, de 8% a 10% já tá aí. Tudo tem que encaixar do jeito certo, porque senão não funciona. As peças já vão cortadas. Na hora de concretar, não vai estourar a forma. Não vai estourar a forma, entendeu? Bicheira, você não vai ter problema. Bicheira no pé de pilar. Esse retrabalho tudo você não tem. Além do que, muitas vezes a gente vai numa obra nossa, uma obra de uma casa de 300, 400 metros quadrados, onde você tem uma quantidade de pilares aí, 20, 25, 18 pilares. A gente monta 18 pilares em um dia. Tranquilamente. E no outro dia já é montagem de vigas. A partir do momento que a gente monta um pórtico, que é um conjunto entre pilares e vigas, aquele mês você já pode andar com a alvenaria. Eu não preciso aguardar a cura daquela viga, desmolde, toda aquela receita tradicional da obra convencional, porque está tudo pronto. E outra coisa, quando eu chego com um pilar numa obra, a minha restrição de tamanho de pilar, ela está muito mais relacionada ao que eu consigo transportar na rodovia, que são 12 metros de carreta, de que a capacidade construtiva daquele pilar ser erguido. Exemplo, hoje a gente trabalha com 12 metros máximo, porque é o tamanho de uma carreta. Se a gente transformar 12 metros em um pé direito de 3 metros, significa que quando a gente monta um pilar de 12, a gente está montando um pilar de 4 pavimentos. Entendeu? Então, a partir do momento que eu monto um jogo de 4 pilares com 12 metros, eu montei 4 pilares de 4 pavimentos. Você deu absurdo. Eu nunca parei pra pensar dessa forma. Pois é. Apesar de ser bem óbvio. Óbvio, mas você não para pra pensar. Transformando em obra convencional, você teria que fazer forma do primeiro, armação do primeiro, concretar o primeiro, fazer a laje. Esperar a cura de tudo isso, montar a parte de cima, fora o desperdício. Fora o desperdício. Porque tem o transpasse. Porque de um pavimento para o outro, você tem que fazer o transpasse. Escoramento. Entendeu? Exato. Então, assim, imagine o ganho que você tem de posicionar um pilar, 18 pilares de uma obra em um dia, até o 4º pavimento. Transforma isso para convencional. Não, você já me convenceu indo e voltando aqui. Eu tô achando que quando a gente terminar aqui, a gente vai ter negócio. Já tô pensando aqui. Já tô pensando aqui em negócio, sem fazer dúvida. Tudo junto aí, porque isso é mais para a questão dos engenheiros que estão se formando. Eu vejo que eles têm... A gente está com uma dificuldade muito grande de encontrar engenheiros no mercado capacitados. Então, assim, cada vez mais, eu acredito que pela quantidade de universidades, faculdades que tem no mercado, em grande maioria... Muitas delas não estão com a exigência adequada para o curso, né? Estão formando, está saindo muito engenheiro
Verde. Muito verde. Muito verde. Para não usar outras palavras, né? Com todo respeito à nossa profissão. Mas vocês provavelmente devem sentir a mesma dor que eu sinto em questão de profissionais na área com capacidade técnica para tal. Tu já está pensando, eu vi que você falou de workshop, arquiteto, entender. Tu também tem algum espaço na tua fábrica para que engenheiros queiram aprender, queiram lá te ajudar e participar para se capacitar mais e entrar no mercado de trabalho, digamos assim, mais pronto, né? Essa dificuldade de mão de obra é uma dificuldade que ela atende todas as áreas desse nosso mercado, desde a mão de obra mais básica até a mão de obra de supervisão, uma mão de obra de engenharia. O problema é o mesmo. É realmente uma falta de mão de obra que tenha qualidade, que tenha vontade de realmente aprender, trabalhar e demonstrar que realmente quer aquilo, sabe? A gente tem vagas lá na fábrica de engenheiro que não foram preenchidas há mais de 3 anos. Porque a gente tá do mesmo jeito aqui. Tem a demanda, tá pagando bem, mas a gente tem entrevistas mensais que realmente eu costumo juntar todo mundo num dia para poder ganhar tempo, mas é muito frustrante entender que a nossa universidade está trazendo para o mercado uma turma muito, muito verde. E eu falo verde em todos os aspectos. Aspectos de técnica construtiva, aspectos de emocional, né? Preparo emocional de entender que uma obra você tem que lidar com pessoas o tempo todo, entendeu? Então, é uma dificuldade muito grande, sabe, Ani? A gente até, de alguma forma, prefere, em algumas obras, não pegar a obra naquele momento, pedir para o cliente aguardar um pouco mais, para a gente conseguir atender com o padrão que a gente gosta, porque a gente não tem essa mão de obra para supervisionar. Existe uma técnica que eu faço aqui, que já faz um bom tempo, que às vezes até as pessoas não entendem internamente, mas eu falo muito aqui o seguinte, tem que ter pressão para poder ter evolução. Sem pressão, é tipo... Como se você não tiver pressão, diamante, né? Exatamente. Sob pressão. Sob pressão. E o que acontece? Os cargos daqui da empresa da gente, eu vou passando confiança e vou... dando mais oportunidade para algumas pessoas, mas antes disso eu coloco elas em teste. E eu percebo que, assim, menos de 1% que aguenta. Então, assim, a gente tem uma rotatividade muito grande porque, assim, eu dou um pouquinho de pressão, já a gente se tremendo, sabe? Então, eu vejo que é uma nova geração que não aguenta uma crítica. Não aguenta. Né? Tipo, se faz errado, se você fala que está errado, aí eu tenho que dizer, mas é o jeito de falar, mas é o jeito de ser o quê? Eu falei, amigo, isso aqui é mundo empresarial, isso aqui é mundo do negócio. Você acha que lá fora o cliente vai chegar aqui, ô filho lindo, você não pode fazer isso, não é assim. As pessoas não conseguem entender. Não. Então, assim, além da parte técnica, que hoje eu vejo com muita falha, né? E que as universidades estão entregando para o mercado profissionais muito abaixo do que o mercado precisa e necessita. E não formando, porque, tipo, para mim, tem que ter uma base mínima. Tem que ter uma base. Tem que ter uma base mínima. Eu tenho engenheiros formados que não sabem fazer uma regra de 3. Eu não sei como é que acontece isso. Também não sei. Como é que você passa em cálculo? Como é que você passa em resistência se você não consegue fazer uma regra de 3? Não tem como. E tem. E tem muitos. Então eu faço, caramba, como é que fazer isso? E para piorar a situação, se essa pessoa viesse ainda com um emocional mais equilibrado, né, aguentasse mais pancada, sabe? Aí tudo bem. Mas além de vir tecnicamente muito fraco, ainda emocionalmente vem derrubado. E, assim, o que eu sinto, uma dificuldade muito grande, você deve sentir também, é uma falta de até cognição, às vezes, de entender o que você está escrevendo, sabe? Coisas muito básicas. Então, é uma coisa que eu sempre falo, a partir do momento que você entra numa empresa e você veste uma farda, você é parte de um todo. E qualquer coisa que você fizer ali, você é corresponsável. Todo mundo é corresponsável. Então, a partir do momento que um engenheiro que está atendendo uma obra sua em Natal, com a farda da Caiçara, não sabe se comunicar bem com o fiscal da obra, que é o cara que vai te pagar, é a pessoa mais importante que é o teu cliente, e lá na frente ele não consegue lidar com um problema muito simples, às vezes uma alimentação de energia que deu problema, que o cara não consegue conversar com o cara, me ajuda aqui. Esse jeito, né? Essa capacidade de gestão de pessoas, ela não existe mais. Eu falo muito aqui, a gente chama isso aí que você acabou de falar, eu chamo de engrenagem. Eu falei, minha gente, aqui é o seguinte, independente, se aqui na empresa são várias engrenagens, que eu chamo, que são os setores. Independente se um setor ele é mais presente, ele é mais ativo do que outro, o setor que for menor, ele é uma engrenagem. Se ele parar de rodar, ele vai terminar
prejudicando todo o andamento dos outros setores. Então, todo mundo tem que estar conectado. Eu falo muito isso aqui, É para o pessoal entender. E aí, voltando àquela sua pergunta, a partir do momento, como a nossa mão de obra para exatamente o nosso mercado, ela é praticamente inexistente, a gente tem que formar, e a gente forma, além dos soldadores, a parte de montadores, a parte de caldeiraria lá da fábrica, a gente também, eu sempre busco, aos nossos colaboradores que buscam um cargo de supervisão, da gente fazer treinamentos internos, workshops internos, para que as pessoas comecem e aí trazendo profissionais de RH, profissionais de gestão de pessoas, profissionais de liderança internamente, para que aquelas pessoas entendam que o buraco é mais embaixo. Lá na fábrica e dentro da sua empresa, isso aqui é o que eu sempre falo, a gente aqui está resguardado, mas a selva são nossas obras. Isso. Então, a gente tem que estar minimamente preparado para lidar com esses desafios que vão acontecer diariamente. Não tem para onde correr. Não tem para onde correr. Então, quando a gente fala da nossa área de engenharia de estruturas metálicas, é realmente um desafio porque não existem engenheiros... são muito poucos, né, os engenheiros que são especializados nessa área, que têm essa veia de gerenciar, de buscar pessoas. Então, a gente sempre treina. Na fábrica, a gente pensa exatamente como você, de treinar essa mão de obra interna e trazer isso para a realidade. Agora, é uma pena entender que a gente tem que fazer também esse papel, né? Que o mercado e a universidade não está fazendo, e a gente já sabe que isso é um problema de todo mundo, e que no final das coisas, toda empresa vai ter que ter um braço educacional, que é para formar a sua própria equipe. Então, essa é uma dor, né, que a gente tenta sempre mitigar, mas não é fácil. É um desafio diário. Né? A gente está, nesse sentido aí também, a gente está lançando um novo projeto aqui, que é o Caissara Academy, que é voltado para a educação. Para a gente já focar nessa parte mesmo, sabe? É fundamental. Cursos e treinamentos, e palestras, fundamental. mentorias, consultorias. Exatamente porque a gente está sentindo que o mercado ele vai precisar disso. Já está precisando, né? Cada dia mais está mais difícil essa situação. Mas, chegando aqui ao fim do podcast, né? Eu acredito que nesse assunto aqui eu podia passar uma semana falando, sem tomar água, sem comer, que é muito bom, é muito gostoso, principalmente quando você tem uma pessoa, né, do lado aqui capacitada, que entende bastante, né? Fico muito feliz pela sua presença aqui, Pedro. E eu queria também, né? Eu sei que não é grande coisa, né? Eu vou dar aqui um prédio para você em estrutura metálica, mas um dia eu chego lá, se Deus quiser. Mas a nossa equipe aqui, né, do marketing. Rapaz, beleza, obrigado. Organizou para você aí um presente para que você retado. Sempre lembre da gente. Vamos lembrar. Desse dia aqui importante. Essa palavra é maravilhosa, né? Sucesso. É o que a gente busca todos os dias, né? Todos os dias. Então, em tudo, né? Em tudo. Os âmbitos da nossa vida. Vamos junto. Eu agradeço novamente aí o convite, Yani. Estou sempre à disposição, sempre que você precisar, quiser bater um papo aqui. A gente teria mais, no mínimo, umas 12 horas aí de papo. Sem dúvida. Para falar do nosso mercado aí, do que a gente vive, das nossas dores e também de como é bom trabalhar com engenharia, que eu acho que isso é uma coisa... envolve muita paixão aí, né? Nesse sentido. E nós somos apaixonados pelo que a gente faz. Isso é muito bom. E estou sempre à disposição. Vamos em frente. Isso. Agradeço o teu convite. Eu queria que você informasse aqui o seu Instagram para que as pessoas que quisessem conhecer um pouco mais do seu trabalho e eu até contratar para algum serviço, falasse com você. Claro. É muito simples e fácil. É pedro.metálica. Não tem como... Tem que ter um Metálica. Né? Tem que ter um Metálica. Tem que ter um Metálica. E lá tem minhas redes sociais. Tem o metálica.sc, que é o lá da fábrica. Mas se tiverem alguma dúvida a respeito do que é engenharia de estruturas metálicas, eu sempre respondo todo mundo. Busco sempre fazer umas caixinhas de perguntas, porque meu objetivo no Instagram é realmente educar, é trazer mais informação para que essa informação ela se torne... um elemento até de venda, né, do próprio mercado. Eu acredito que eu quero que cada vez mais pessoas trabalhem com estrutura metálica, porque eu quero que o mercado cresça. Eu não quero guardar essa informações técnicas para mim, não. Eu quero que cada vez mais a gente tenha mais engenheiros especializados nessa área para que a gente, não só, né, em estrutura metálica, mas em obras industrializadas de forma geral, porque eu acredito que o mercado só vai crescer quando a gente tiver informação. E o caminho é esse. Como eu te disse antes, o caminho é construção industrializada, não tem para onde correr, não. Essa construção que a gente faz um pouco mais, digamos assim, antiga, ela está caindo de mercado pela quantidade de pessoas que não estão querendo mais trabalhar na área, nessa parte mais... Né, braçal, né? Braçal, assim. Eu, sinceramente, acredito que não tem mais volta. É só uma... Eu tenho certeza. Uma eu questão aposto com quem quiser. É uma questão de tempo.
E a gente está aqui sempre aprendendo, né? Você também trazendo cada vez mais coisas novas aqui para Caiçara, porque a gente não pode parar, né? Então a gente tem que realmente buscar cada vez mais essa informação qualificada e eu estou aqui para sempre aprendendo mais do que eu puder ajudar a quem estiver interessado, né, nesse mercado, a quem quiser aprender sobre engenharia de estruturas metálicas, me manda mensagem, meu telefone está lá, meu zap está lá, eu estou sempre disponível para a gente conversar e falar sobre o tema. Tá bom? Agradeço muito, Obrigado. agradeço muito. Pessoal, espero que vocês tenham gostado aqui do nosso papo, né, com o Pedro. Espero que vocês tenham entendido um pouco sobre estrutura metálica. Claro que uma hora e pouca de conteúdo é muito pouco. Caso você ainda tenha alguma dúvida, alguma pergunta, fique bem à vontade. Eu tenho certeza aqui que Pedro vai tirar todas essas suas dúvidas, né? E espero também que vocês compartilhem com seus amigos da área, quem quer construir alguma coisa. Pode ser casa, prédio, galpão, né? Compartilhe esse vídeo, porque vai que essa pessoa pode estar pensando de uma certa forma e conversando com quem entende, conversando com a pessoa da área, ela possa mudar e até agilizar o processo dela, no caso a obra dela, tá? Então eu conto com vocês também para compartilhar e logo mais vai estar em todas as plataformas aí, como YouTube, Spotify, né? Acompanhe também nosso Instagram, Código para Sucesso e fico muito feliz pelo dia de hoje. Obrigado a todos. Obrigado, pessoal. Pedrão. Valeu. Tamo junto. Tamo junto. Irmão.